Boa tarde para quem está aqui ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando. Vamos para mais uma live com convidado, live de sábado. Hoje nós temos nossa Débora Espadoto, que agora vai fazer live conosco uma vez por mês, para a gente falar sobre a leitura. A importância da leitura na promoção da saúde. Vamos entrando. Já peguem aí o aviãozinho e enviem para as pessoas que vocês conhecem para a gente compartilhar mais informações sobre a saúde. Já vamos chamar a Débora para a gente aproveitar bastantão ela. Larissa, faz tempo que eu não te vejo. Como você está? Boa tarde, Manuela, Felipe. Boa tarde. Olá! Oi, Débora! Tudo bem? Tudo, e com você? Tudo bem, maravilha. E você? Gente, eu ia tudo jóia também. Você tá com o livro Milagre da Manhã aí ou não? Não tenho ele Eu aqui, fui pegar, peguei alguma outra coisa que não peguei ele. Peraí, rapidinho. não tem problema não. Enquanto isso, a gente vai recebendo aí o pessoal, dando um oizinho, enviando para quem está chegando, para quem quer participar desse momento, que a gente vai falar do livro Milagre da Manhã, gente. Milagre da Manhã. Quem já leu? Quem já leu o Milagre da Manhã? Vai contando aí. Já leu o Milagre Lembrei, eu fui pegar o celular, que estava no carregador, e não peguei o livro. Acontece. E eu acho que se você não tiver os outros, esse vai ser o único que a gente vai ter assim para ver, porque eu não tenho os outros que eu estou acompanhando nos livros mágicos, esse é o único que eu tinha de papel impresso. É que eu vou lendo os livros, Tamires, e eu vou doando. Eu leio e dou, eu não fico com nenhum. É mesmo? Que legal. Legal a estratégia. Eu faço, assim, até um sorteio, às vezes, quando eu termino de ler. Por exemplo, no momento eu tô lendo esse aqui, que é o do Siri Prembaba, Transformando o Sofrimento em Alegria. E aí, quando eu termino de ler, eu faço um sorteio entre as pessoas que ouviram e tchau. Porque aí passa adiante, a energia do livro não fica parada, fechada em casa, né? Que legal. Nossa, eu vou doar esse aqui. Eu ainda tenho que fazer algumas anotações desse, mas depois eu vou doar, então, também. Até porque me doaram e vou doar ele pra frente, passar pra frente. Isso, acho que vai ajudando mais pessoas, né? Eu sei que é lindo ter uma estante cheia de livros. As pessoas imaginam que eu tenho essa estante cheia de livros. Não tenho mesmo, né? Eu fico mais feliz com os livros vivendo a missão dos livros, que é de serem lidos e não guardados, né? Já pegaram aí, vocês já sentiram o nível que vai ser a live de hoje, né? Já pegaram o recado aí da leitura dos livros. Boa tarde, Rosângela, passou aqui dando boa tarde, agorinha. Boa tarde, Sol, também passou por aqui. Gente, hoje nós temos uma live super, super, super legal. E para quem não sabe, Débora estará aqui conosco uma vez por mês. Olha que alegria! Eba! Que legal! Fiquei tão feliz quando ela aceitou o convite. E para quem não conhece ainda meu trabalho, a palavra leitura ali na chamada é de livros e é da leitura biológica também. Então a gente vai fazer essa combinação aqui da leitura do benefício das duas leituras, né? Para a saúde. Para quem não conhece a leitura biológica, a gente vai sempre dar uma faladinha nela durante as nossas lives. A gente vai falar dos dois trabalhos, tanto do trabalho que a Débora realiza, que é maravilhoso, quanto do trabalho de alívio de dor consciente, que é o que eu faço, que a leitura biológica é um dos processos apenas, mas tem vários aí, né? Então vamos lá, nosso primeiro livro, que a gente, nosso não, né? Que eu sou uma pessoa desinformada. Eu tô mexendo lá no Spotify de Dona Débora, e vi, não sei porquê, só 5 livros, assim, tô bem achando que, esse projeto Livros Mágicos, Débora, você leu uns 5 livros aqui.
Aí eu estou escutando outro livro, que agora eu estou escutando As 5 Linguagens do Amor, e eu vejo ela falar que, olha, a gente está chegando no 100º livro. Eu, hã? 100? Então já passou de 100, né, Débora? Eu acho, sim, que eu não tenho mais a contagem. Na verdade, eu precisaria ter uma lista, assim, do que já foi lido, né? Tá, e aí a gente vai subindo, né? Para o Spotify, para o YouTube, à medida que eu vou fazendo as leituras. Mas, assim, teve livros que eu li lá do início que se perderam, né? Que não tinha essa pretensão de colocar em YouTube, de colocar em Spotify. E aí os livros se perderam, assim, os áudios, né? Então, acho que uns 3, 4 livros não tem mais áudio. Então, não tem problema também, era para ser assim, né? Mas... Sem muito controle, né? Então, o que tem a gente consegue ir passando para o Spotify, para o YouTube, e as pessoas vão tendo acesso, né? Para ouvir em casa. Geralmente o pessoal gosta muito, porque vai fazendo limpeza na casa, vai dirigindo, vai caminhando, correndo, fazendo atividade na academia e vai escutando algo bom. Sim. Né? Isso mesmo. Então, ó, vamos dar início aqui à nossa live especificamente do livro Milagre da Manhã e vamos introduzir como é a primeira, né? Falar como que foi essa decisão da gente fazer esse trabalho. Para quem não me conhece, eu sou a Tamires Cortal, sou formada em Educação Física e eu tenho um trabalho de educar, levar a educação para as pessoas com relação à dor e o movimento. Então, a minha intenção é com que você esteja em movimento com dor ou sem dor. Independente se você está com dor ou sem dor. Só que para que isso aconteça, você precisa saber aliviar a sua dor de forma consciente. Porque a maioria das pessoas só sabem aliviar a dor com remédio. E essa não é uma forma consciente. A não ser que você está super atarefado no final de um projeto, você tem filho para cuidar e você está com aquela dor de cabeça explodindo e você tem muita coisa para fazer. Tá tudo bem tomar o remédio. Tá tudo bem tomar o remédio no hospital quando sua vida está correndo risco. A gente só tem que saber o momento de usar o remédio. E na maioria das vezes, quando a gente utiliza muitos remédios, a gente diminui muito a nossa qualidade de vida. Porque os remédios têm efeitos colaterais e eles não resolvem a causa dos nossos problemas. Então, se você estiver tomando remédio e ao mesmo tempo você estiver num processo de buscar a causa, que a minha metodologia trabalha com isso, a liberação consciente da dor, ótimo, sem problema nenhum. Mas a maioria das pessoas que vêm me buscar, elas já estão num processo de tomar remédio e não resolver. Ou eu estou buscando avançar na minha vida e não estou conseguindo porque eu não tenho qualidade de vida, porque eu não consigo cuidar da saúde, porque a minha rotina é toda bagunçada. E tudo isso envolve esse educar o físico, que a educação física trabalha, né? Educação física. Então, essa é a minha proposta, através da metodologia Liberação Consciente da Dor, que envolve liberação miofascial, a leitura biológica e o exercício físico. Então, a leitura biológica que a Débora conheceu, depois que eu comecei a ler, ouvir o livro que ela estava lendo, eu ouvi primeiro o Milagre da Manhã, depois a gente começou a trocar mensagens quando eu terminei o Milagre da Manhã e passei para o Limite Zero. E aí eu ofereci para ela a avaliação da leitura biológica, ela adorou e a gente continuou a conversar sobre isso. E a leitura biológica, para quem não conhece, eu me torno uma detetive do seu passado em sinais biológicos que seu corpo apresenta. O que é isso? Se você menstrua com muito ou pouco fluxo, se você tem intestino preso, se você já teve pneumonia, quando que você tem alergia, quando que não tem. Porque o seu corpo, ele te dá sinais de que você está com um problema ou não. Você resolveu um problema ou não. Eu tô com uma base na mão, que eu ia passar a base na unha, não deu tempo. Eu tô com ela aqui na minha mão. E só que a gente não aprendeu isso na escola. Então, eu vou te ajudando a fazer essa leitura do seu corpo. Mas o principal objetivo é para você aprender. No início, a gente não sabe fazer sozinho. E eu, ao fazer a avaliação com você, eu também vou explicando bastante coisa. Então, a função da leitura biológica é você entender essas leis. Por que eu estou com o intestino preso? Quando o meu intestino prende? Por que eu tenho dores menstruais? Tem gente que não tem dores menstruais. Não é só a genética, e hoje a gente já sabe disso. Um bom caminho para a gente começar a aprender isso é a leitura.
de livros e não só a leitura biológica, porque a leitura de livros nos traz muitas informações, e aí eu queria que a Débora falasse um pouquinho deste projeto Livros Mágicos, como que funciona, e tem um outro projeto que ela vai falar para vocês também aqui junto com a gente na live, que ela realiza, e aí a gente vai falar um pouco mais deste especificamente, que é o Milagre da Manhã, como que ele pode ser aplicado na nossa saúde e qualidade de vida. Perfeito. Gente, eu fiz a leitura biológica com a Tamires e foi muito interessante. Eu já falei na outra live que dá muitos sinais, explica o porquê que a gente tem certas coisas, o porquê das nossas dores, o porquê das sinusites, o porquê das coisas que aparecem na nossa vida. Então, dá muitos sinais dos nossos porquês e isso tudo ajuda no processo de autoconhecimento, né? E quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue lidar com a gente no mundo, né? E porque às vezes a gente não sabe por que sente certas coisas ou a gente não entende por que reagiu de uma certa maneira, mas quanto mais a gente vai se conhecendo, o autoconhecimento vai trazendo isso, né? Vai nos deixando mais calmos em relação a tudo. Então a gente até consegue vivenciar as situações de outra maneira. Às vezes a situação é igual, nada mudou, mas você está com outro olhar. Então eu sou assim super a favor do autoconhecimento. O meu autoconhecimento é que está me tirando das enrascadas, que está me fazendo gostar de mim, me amar, aprender a me amar, né? Porque tudo isso só acontece depois que a gente resolve se olhar. Quem sou eu? Né? O que eu sou de bom e de ruim? Qual combinação eu tenho? Né? Ingredientes eu tenho? E a gente olha para tudo isso com muita profundidade. Aí a gente vai se compreendendo, se auto-perdoando. E os livros, né? É um grande auxílio para a gente, é uma ferramenta para a gente compreender mais a gente. Então, o meu processo de autoconhecimento começou nos livros, lá atrás, 5 anos atrás, mais de 5 anos. Eu estou lendo os livros num momento de bastante dor que eu passei aí, de complicações da minha vida emocional. E aí eu fui para os livros para tentar entender o que acontecia comigo, né? E aí vem todas as perguntas, as respostas, e aí quando a gente acha que entendeu as respostas, aí vem outras perguntas, e nunca para esse processo, né? E aí, claro, aí eu li muitos livros, já tá aí, como a Tamires falou, deve estar nos 100 livros que eu já li em áudio. Aí, se você entrar lá no YouTube, Spotify, devem ter uns 40, 50, porque demora muito tempo para a gente ir conseguindo transferir todos os materiais para o YouTube, né? Cada capítulo é um vídeo, por exemplo. Então, cada capítulo vai subindo lá devagarinho para ficar bem separadinho. Então, você vai clicar lá no YouTube, por exemplo, ou no Spotify, não é o livro inteiro num áudio, aí você parou, daqui a pouco eu não lembro mais onde eu parei, era no minuto 25, não, era no minuto 40. Não, eu faço para facilitar o ouvir, né, de vocês, a gente sobe lá os downloads por capítulo. Então, cada vídeo é um capítulo, cada podcast é um capítulo. Aí você não se perde também, né? Então, leva tempo para fazer todo esse trabalho. E aí, com o tempo, eu já li muitos livros por 5 anos, não vou nunca mais parar de ler, porque eu amo demais. Eu desenvolvi também uma mentoria de autoconhecimento e amor próprio, né? Eu digo de amor próprio porque com autoconhecimento a gente aprende a se amar e se perdoar e viver com mais leveza na vida. Então, dei o nome de Deixa Fluir e tá aí, né? Disponível para as pessoas que querem vivenciar 21 dias assim de mergulho, de autoconhecimento. E a leitura biológica da Tamires ajuda muito também nesse processo para a gente entender o que está no nosso corpo, o que o nosso corpo está dizendo, né? Então, vou dizer que a Deixa Fluir é um processo muito mais assim de autocompreensão, autoconhecimento das nossas emoções, sentimentos, dos porquês que a gente quer isso ou aquilo, dos porquês que isso me incomoda ou não me incomoda, né? De limpeza com o Ho'oponopono, que eu adoro fazer o Ho'oponopono para limpar a crença, para limpar algumas coisas que a gente tem assim que vem de outras datas ou de outras familiares, enfim, né?
Mas a leitura biológica da Tamires traz o que está no corpo, né? O que o corpo está falando. Não o que a mente e o coração estão dizendo, mas o que está já impresso no corpo. Então, os porquês de eu ter essa sinusite, os porquês que eu tenho enxaqueca, por que eu tenho enxaqueca. Então, é como se fosse juntando as pecinhas de um quebra-cabeça, né? E vai complementando. Então, eu gostei demais de fazer a leitura biológica. Me ajudou bastante a enxergar o todo, assim, algumas questões, algumas pecinhas que faltavam, né? E quanto mais a gente se compreende, melhor. Porque aí você para de se punir, de se odiar. Ai, por que eu fiz isso? Por que eu falei aquilo? Por que eu não consigo? Né? Essa é clássica. Por que eu não consigo? E a gente fica com ódio da gente porque não consegue alguma coisa. Mas se você vai lá entender por que você não consegue aquilo, e aí você faz as pazes com você, né? E aí você para de brigar com você, é mais leve. Você já entendeu, eu não consigo isso ainda, porque isso, isso e isso. Ah, então tá tudo bem, né? Você se trata com mais amor e respeito a partir do autoconhecimento. Então, isso é muito legal. Isso. E esse processo de autoconhecimento, a gente vê que ele precisa de uma constante de tarefas, né, Débora? Então, o Deixa Fluir é uma metodologia que te ajuda a entrar nessa constância de tarefas. A liberação consciente da dor, que tem a leitura biológica inserida, também é uma metodologia que te ajuda nesse processo. Mas a gente sabe que a gente não fica só no Deixa Fluir, a gente não fica só na metodologia Liberação Consciente da Dor. Uma outra metodologia, entre aspas, que entraria nessa tarefa, seria os livros mágicos, por exemplo. Porque aí você vai continuar no seu dia a dia um processo de autoconhecimento, de leitura. Então, os livros mágicos, para mim, tá entrando no horário que eu estou fazendo exercício. E aí, quando eu fico muito curiosa com alguma coisa que eu já terminei de fazer o exercício e eu quero continuar a ouvir aquele pedaço, aí eu continuo com o celular. Aí eu termino de lavar a louça, vou arrumar alguma coisa, então eu com o celular ouvindo, porque eu tô curiosa com aquela parte, ou já tô no finalzinho e eu quero terminar, né? E eu vejo que a Débora falou do Ho Oponopono aí, para vocês que estão assistindo, a próxima live com a Débora, a gente vai falar do livro Limite Zero. Vai ter que ser na ordem que eu tô ouvindo, né? Porque se for na ordem dela, eu não consigo falar do livro que eu não li ainda. Ou na ordem que eu tô ouvindo. E o livro de agora que a gente vai falar hoje, do Milagre da Manhã, eu não sei pra Débora, mas... E a gente vai trocar essas figurinhas aqui, viu, gente? Eu e ela não falamos disso antes de vir pra live. Eu não sei pra Débora, mas pra mim veio muito com essa questão do método, né? Do que fazer com relação a você conseguir cumprir o milagre da manhã. E não é algo que é muito rigoroso, que se eu não fizer todos os dias eu vou morrer. Se eu não fizer durante 1 hora, eu sou a pior pessoa, meus resultados vão ser piores ou melhores. Hoje, por exemplo, eu não consegui fazer. E tem dia que eu já consigo fazer a metodologia adaptada, que é a de 10 minutos, que ele ensina lá que dá para fazer em menos de 1 hora. Mas como fez diferença para mim, Débora, e aí eu sugiro para as pessoas que ainda não ouviram o livro pelo programa, ouçam o Milagre da Manhã. Quem preferir texto, vai lá e arruma o livro, mas tem lá o áudio para você não ficar com desculpa, porque eu não tenho o livro. Aí a Sol falou que tá ouvindo o Limite Zero. E para quem ainda não ouviu, o que eu achei muito legal? Tem muitas metodologias que já falam da questão do acordar cedo, né? Porque o acordar cedo é bom, porque você inicia junto com o ciclo da natureza, mas a gente tem todas aquelas falas que ele coloca muito bem no livro, todas as objeções que você possa ter na sua cabeça, ele vai colocar. Você vai ouvir, mas eu sou noturno. Mas eu tenho filho. Ele coloca todas as objeções e coloca pessoas que já fizeram, conseguiram fazer. Mas para mim fez muita diferença a questão da noite. Porque eu já tinha ouvido muitas pessoas falarem da importância do acordar cedo, mas não falavam do preparo para dormir. E eu já tenho
estudado há um tempo por conta da espiritualidade mesmo, dessa questão do desprendimento da alma com relação ao corpo no processo de sono, que a gente se desdobra, a importância de você estar bem para dormir, evitar filmes pesados, evitar conversas difíceis antes de dormir, evitar muito trabalho antes de dormir. Você tem um ritual para dormir, da mesma forma, porque o livro chama Milagre da Manhã, mas ele fala do ritual para fazer antes de dormir. E para mim isso foi assim uma chamada de atenção, porque eu já sabia dessa informação, mas eu percebi que eu não estava colocando em prática. Então, como a leitura constante faz diferença para a gente, porque aí a gente escuta em um, depois escuta em outro, e isso vai chamando atenção. Para mim, a questão de você falar antes de dormir, independente de quantas horas eu estiver dormindo, se eu vou dormir 6, se eu vou dormir 7, se eu vou dormir 5, eu vou acordar descansada e eu vou conseguir fazer tudo o que é importante para mim. Gente, isso fez uma mudança para eu conseguir fazer as coisas que eu queria na minha manhã, que depois que a gente entra na nossa rotina do dia a dia, e aí vocês podem colocar aqui como que é a dificuldade de vocês. Ah, eu marquei para fazer exercício e não consegui. Eu queria ler tal livro e não estou conseguindo. Era para eu ficar com meu filho e não deu. E aí você coloca aquilo que é mais importante no seu dia, naquele períodozinho da manhã. Gente, como muda a sua energia no resto do dia? Porque sua consciência está tão tranquila de que as coisas que são importantes você conseguiu fazer, que tudo o resto, sabe? Que foi imprevisto, que não deu para encaixar. Para mim, tem sido muito leve. Como que foi essa parte para você, Débora? Ou se você tiver outra parte que você tenha achado interessante para essa questão da saúde também? Eu acho legal começar falando o que é o livro Milagre da Manhã. Talvez muitas pessoas não leram e não sabem. Ah, é verdade. Falando, né? Atualiza aí pra gente. O livro Milagre da Manhã é super difundido, assim, as pessoas conhecem muito. É do autor Hal Elrod. Ele teve 2 momentos assim na vida que ele foi ao fundo do poço, né? E da segunda vez ele estava atolado em dívidas e com uma vida bem difícil, assim, tudo caindo aos pedaços, né? E aí ele resolveu que ele precisava, para ser a pessoa que ele queria ser, nota 10, ele precisava ter atitudes nota 10, né? E quais seriam essas atitudes nota 10? Então ele se incentivou a fazer, se inspirou em fazer no início da manhã pequenas atividades que ele já tinha ouvido falar em palestras, em coach e tal, que poderiam beneficiar a vida dele, melhorar a vida dele, né? Então, o que eram essas atividades? 6 salvadores que ele chama, né? Que são salvadores de vida, que ele deu esse nome porque ele achou que ele pesquisou em livros, palestras, pessoas que disseram o que realmente funciona para você melhorar a sua vida. E ele pegou essas 6 coisas, atividades, e chamou de salvadores de vida. Então, a primeira delas que ele traz no livro é o silêncio. Né? E o silêncio é muito falado, né? O silêncio existe até terapia do silêncio, de você realmente tirar um momentinho no dia para silenciar, para acalmar a mente. E às vezes 5 minutos faz toda a diferença, né? Então o silêncio pode ser uma meditação, pode ser uma oração, pode ser só ficar parado sem fazer nada, né? Mas o silêncio. E aí a outra coisa era exercício físico, né? Você movimentar o corpo, que isso faz bem para a saúde, aumenta a endorfina. Bom, a Tamir está aí, né, para dizer tudo isso para nós, o quanto o exercício físico muda a nossa energia, vibração e disposição para viver, né? Ai, quero dar oi para todo mundo que está escrevendo aí mensagens. Beijos para vocês, queridos. Aí depois a outra questão foi afirmações, que até ele fala que sempre achava meio nada a ver fazer afirmação, mas aí ele começou a pôr em prática e ele viu que realmente foi modificando isso na mente dele, né? A partir do momento que ele foi repetindo aquela mesma afirmação. Outra atividade é a visualização, você visualizar, né, alguma coisa que você quer, fazer aquele exercício de visualização, imaginando, sentindo aquelas coisas que você quer viver. O outro salvador de vida é a leitura,
né? Já falando aqui de leitura, livros mágicos, de ter esse desenvolvimento pessoal, né? Ler-se, aprender algo. E o último salvador de vida, o número 6, seria a escrita. Você ter o seu próprio diário, sua própria agenda, escrever suas metas, escrever o seu dia, enfim, né? Então, essas 6 coisas fariam com que ele se sentisse fazendo tudo que ele poderia para conquistar a vida nota 10 que ele queria, né? E aí ele descreve esse processo dele, de como foi. E foi bem interessante, assim, porque aí ele falou que ele não tinha muito tempo para fazer isso. Que hora que ele ia fazer? Ele ia fazer de noite, quando chegava em casa, estava meio cansado. Aí ia fazer de meio-dia, sempre tem uma coisa ou outra de meio-dia que tu acaba tendo que fazer e buscar e fazer um almoço, né? Então ele falou, vou fazer 1 hora antes de eu ir trabalhar, de eu ter que me arrumar para trabalhar, de que eu estaria acordando, né? E aí nessa 1 hora ele botou 10 minutinhos para cada uma dessas atividades. Então é 1 hora. E Débora, só fazer um parênteses que algumas pessoas eu já percebi que entenderam errado. É 1 hora antes de se arrumar para trabalhar. Se você quiser tentar colocar isso 1 hora antes do horário do trabalho, não dá tempo, gente. Porque aí você tem que depois tomar banho, aí trocar de roupa e pega comida. É 1 hora antes de se arrumar para trabalhar. Porque eu ouvi algumas pessoas falando, ai, mas não dá, eu não consegui por conta disso, daquilo. 1 hora antes de começar a se arrumar. Então se você acorda, de repente, todo dia 7, para fazer o milagre da manhã, você vai acordar às 6. Claro que tem aí uma leva de gente, né? Uma onda de pessoas dizendo que o melhor é acordar às 4 e 5. Ó, para mim não consigo, gente. Eu acho assim um método maravilhoso, fenomenal. Eu gosto de todas as atividades que ele faz, né? E quando eu li o livro, eu fiz tudo bem certinho. Eu fazia, acordava aquela 1 hora mais cedo e tudo, né? Só que é aquela coisa, tem dia, sei lá, domingo, que eu tô em casa e quero dormir até mais tarde. Aí vou dormir, sei lá, até mais tarde, que eu digo até às 9, 9h30, vamos supor, né? Aí eu não vou acordar mais cedo naquele dia que eu tenho nada para fazer. Entende? É só quando, assim, tenho que começar a trabalhar às 8. Né? Então, eu normalmente acordaria às 7. Então, vou acordar às 6. Né? Então, você organiza dessa forma para ter tempo para você. Na verdade, é 1 hora que você se dá de presente para fazer algo bom para você. Né? Então, acho que esse é o segredo da coisa toda. É você tirar 1 hora do seu dia, todos os dias, para fazer algo bom para você. E não necessariamente tenha que ser de manhã, tenha que ser sei lá que hora, né? Eu acho que é legal fazer as atividades, experimentar e ir sentindo, né? Por exemplo, eu senti que... quer ver uma coisa que ele dizia lá no livro, que eu achei interessante compartilhar agora? Ele dizia assim, eu acordo e faço o silêncio. Primeira coisa, vou lá, escovo os dentes, tomo bastante água para acordar, boto uma luz, não sei o que, vou para a sala e vou meditar. Primeira coisa, né? Vou meditar. Se eu fazia isso, eu dormia de novo, porque eu sou muito sonolenta de manhã. Então, para mim, funcionava acordar e fazer exercício, né? Dar aquela caminhada, ou fazer polichinelo na sala, aqueles 10 minutos, sei lá. Aí depois eu escrevia, porque escrever também me acorda, né? Aí depois eu fazia uma meditação, aí lia, aí ia fazendo, sabe? Mas não conseguia começar com a meditação. Então é muito de você sentir o que funciona para você. E nem tudo funciona para você e tá tudo bem, né? Não existe uma regra. Funcionou para ele, funciona para um monte de gente, mas você pode adaptar. E ele traz também várias maneiras de adaptar, né, as práticas do Milagre da Manhã. Como a Tamires falou no início, daqui a pouco fazer 5 minutos cada atividade. Né? Em meia hora você está pronto. Ou então fazer em 6 minutos cada atividade. No total de 6 minutos, 1 minuto cada atividade. Então dá para fazer tudo sempre. Né? O que a gente fica dando desculpa, né? Mas eu não consigo. Mas não sei o quê. Eu acho que é muito válido fazer. Depois de um tempo, Tamires, o que eu acabei fazendo foi o seguinte. Eu percebi que tem
algumas daquelas atividades que, para mim, é melhor à noite. Então, eu criei o meu milagre da noite, sabe? Então, eu até fiz um tempo de live aí, que eu chamava de festa do Japa, Japa Cama, que eu levava todo mundo para cama com o meu ritual da noite, né? O meu milagre da noite. E eu percebi que, tipo, a meditação, as afirmações, a visualização, a leitura, são todas coisas que eu gosto de fazer de noite. Elas fluem melhor em mim à noite antes de dormir, me deixa num estado bom para pegar no sono, ritualzinho da noite. E aí de manhã eu gosto de fazer o exercício físico e a escrita. Todo dia eu escrevo o que eu vou fazer naquele dia, com as atividades aí. Eu não me perco no que eu vou fazer naquele dia, sabe? Dá aquela sensação de missão cumprida, assim. Fiz o que eu tinha que fazer, não esqueci de nada. Então, eu meio que faço todos os dias, mas em momentos diferentes do dia, sabe? E a leitura, ela faz parte... Você lê só os livros dos livros mágicos ou você lê outros? Nos livros mágicos, como as leituras? No seu dia, porque ele fala que uma das atividades é a leitura, né? No seu dia, você lê livro, você lê o capítulo dos livros mágicos todo dia ou não? Você lê outros livros? Todo dia, porque como que eu faço eu já não consigo mais ler sem gravar, né? Eu posso até começar um livro, daqui a pouco eu paro, porque eu penso, não, eu preciso gravar esse livro. E eu gosto de gravar sem saber. Eu não gosto de ensaiar para gravar, sabe? Eu gosto de gravar na hora ali, junto com as pessoas, prestando atenção no que eu tô lendo, porque aí eu já comento, já converso. Parece que eu sempre tô lendo um monte de gente junto comigo. Eu tenho a impressão, assim, né? Então, todo dia de noite eu leio, todos os dias, né? Sei lá, falho um dia que não deu tempo, que voltei muito tarde, mas são raras as vezes. E eu gosto de gravar não muito tempo à frente, tipo assim, eu gravo hoje para vocês ouvirem amanhã. Porque aí, não sei, eu sinto uma coisa de energia, assim, parece que tá quentinho, sabe? Recém li. Então, eu gosto. Então, todos os dias eu leio à noite um capítulo, assim, ou sei lá, 3, 4 páginas, até 10, 15 minutos eu leio, né? E é dessa forma que eu faço. Então, eu faço à noite, é a hora que eu já pra dormir, sabe? Sim. E olha pra vocês verem como que para cada um vai adaptando de um jeito, né? Vocês ouviram a Débora falar do dela. O meu, eu faço os... É 5 negócios à prova de soneca ou 6? 5 passos à prova de soneca? Os 5 passos, né? A prova de soneca. São 5, né? Eu faço 5 passos à prova de soneca, que, gente, para mim também foi milagroso, vamos dizer assim. Testem os passos à prova de soneca, mas os passos à prova de soneca, ele depende desse passo da noite. Senão ele não funciona também, não. Você tem que fazer a fala da noite. E aí tá, meu celular tá longe da cama, então o despertador toca. Por mais que o sono esteja assim, gente, doendo, levanta, vai, faz xixi, escova dente, joga água no rosto, bebe o copo de água. E aí eu vou fazer o meu café. O meu café tá dentro dos 5 passos da prova de soneca. Tô lá fazendo o cafezinho, aí eu tô acordando ainda, já tô vendo alguma coisa de mensagem ali no celular. Quando eu chego para fazer o milagre da manhã, eu tomo o café enquanto eu tô no silêncio. E aí, na maioria das vezes, eu prefiro fazer nesse horário de 4h30 da manhã, porque eu acho uma delícia o amanhecer. Mas não é todo dia que eu dou conta, gente. Assim, tem dia que eu vou dormir assim, mas muito cansada. Ou eu tô mesmo há dias fazendo e tem aquele dia que você quer ficar mais assim na cama, sabe? Eu falo, não, amanhã não vai 4h30, não. Mas na maioria das vezes é 4h30. Aí eu tô chegando aqui, é 10 para 5 mais ou menos, quando eu vou vir aqui fora onde eu tô. Tô tomando café e tô no silêncio. Quando eu termino de tomar o café, que é o momento que eu vou fazer a minha escrita. E como que funciona a minha escrita? Eu tenho o calendário das luas, do sincronário. E aí, no calendário das luas, tem o Kim de cada dia, que é a energia de cada dia. Então, eu já me conecto com a energia de cada dia, da criatividade, do perdão, do fazer, do cada dia tem uma energia. E eu escrevo ali a visualização do que eu preciso da minha energia. Então, eu escrevo que eu me conecto com a energia do perdão para o dia de hoje
e perdoo aquilo que ficou de ontem, eu já penso, escrevo no caderninho aquela situação de ontem, escrevo algumas coisas ali com relação à energia, e aí eu venho com o Ho'oponopono. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Fiz essa parte, aí já é de praxe, eu faço a oração, que é um momento meio que de meditação, e eu visualizo o meu dia na oração. Durante a oração eu vou visualizando o que eu vou fazer e como ela pode acontecer da melhor forma possível. Eu comecei a fazer isso quando eu estava fazendo meditação com o Tadashi, quando eu estava nos 40 dias do deserto lá, e eu me acostumei a fazer de joelho. Hoje em dia eu me sinto muito bem fazendo. Não era uma prática minha, não venho do catolicismo, e agora eu faço esse momento de joelho. Eu consigo me entregar mais, sabe? E depois que eu comecei a fazer esse processo de, no momento da oração, eu tô ouvindo uma música e é sempre a mesma. Engraçado, eu gosto dessa música, é sempre a mesma música que eu escuto. E nesse momento que eu tô visualizando, depois que eu comecei a fazer isso, de visualizar cada momento do dia, que tá programado pelo menos, né? Ele acontecendo da melhor forma possível. Gente, é incrível como que quando alguma coisa do seu dia sai meio que assim, não dentro do que você gostaria, dentro do que planejou, essa visualização que você fez vem em mente na mesma hora. E aí tem mais chance de você transformar aquilo num ocorrido bom, com aprendizado, por mais doloroso que seja o ocorrido, do que você ficar na energia ruim. Então você consegue transformar aquele ocorrido para o seu dia, diminuir dores, diminuir tensões. Depois que eu faço essa oração com as visualizações de cada coisa do dia e agradecendo, aí eu vou para o exercício. Como a leitura no meu dia a dia envolve coisas de trabalho, igual o livro do Problema do Ser, do Destino da Dor, eu produzo vídeos para o domingo. Então eu estou lendo, eu tenho que anotar coisas para fazer um escopo de gravação. Aí eu já percebi que ler isso de manhã para mim não funciona, que eu fico naquela necessidade de transformar aquilo num processo de trabalho. Aí o que eu faço? Eu cumpro o meu processo de leitura com os livros mágicos. Estou fazendo exercício, estou ouvindo. Então eu leio o livro que eu gravo aos domingos e já faço a leitura, já faço uma leitura de qualquer outro livro, né? Que aí, enquanto eu estou lendo, eu estou ouvindo algum livro. E esse foi o meu modelo. Tem dia que eu não faço exercício de manhã. Dependendo do que eu quero, se eu quero demorar mais no treinamento, se eu já treinei no outro dia de noite, eu não faço de manhã, eu faço todo esse passo que eu falei para vocês até na oração. Paro, ou se eu tenho uma reunião muito cedo, teve dia que eu tive que gravar às 5 horas da manhã. Vai, faz cafezinho, faz oração e vai gravar, porque não daria tempo de fazer exercício. Eu fiz exercício na hora que eu voltei. Importante essa flexibilidade, né, para a gente ir adaptando para o nosso dia a dia. Exato. Não dá para ficar muito engessado, né? Eu sou muito da questão da bioindividualidade, sabe? Cada um é único. Se funcionou para o autor, não necessariamente tem que funcionar para você, né? Então, quando eu leio um livro, eu me entrego para o livro. Eu testo exatamente o que está ali para ver se daqui a pouco não funciona realmente para mim. Vai que funcione, né? Eu não vou ficar aí com a minha resistência ou meu julgamento pensando, isso não vai dar certo. Não, vai lá e experimenta, né? Se eu experimentei, eu senti que não fechou muito comigo fazer meditação na hora que eu acordo porque eu durmo de novo, já me aconteceu várias vezes quando eu estava lendo, né? De acordei, fui, escovei os dentes, né? Chega lá para fazer a meditação, pum, dormi de novo. Então, eu fui adaptando. A minha rotina é mais ou menos assim. Hoje no Brasil, né? Porque muda conforme onde eu tô e o trabalho que eu tô fazendo. Mas geralmente é o seguinte, eu acordo em torno das 7 horas, né? Eu acordo em torno das 7 horas, aí com uma musiquinha, aí eu tenho dormido assim com um tapa-olho, mas com a janela aberta, aí eu consigo enxergar a luz do dia, né? Porque isso me ajuda a despertar. Se eu tiver muito escuro, eu não desperto. Aí então eu tiro aquele tapa-olho, já sei que é hora de despertar, fico enrolando ali, assim, pouquinha coisa na cama, mas já tô desperta, assim, para levantar. Aí, quando eu acordo mesmo, aí eu tomo uma água, eu sempre tenho água junto comigo na cama, né? Vou ao banheiro, escovo meus dentes e vou pro cafezinho. Lá no café, eu já tenho meu caderninho.
E aí eu já começo a pensar no dia. O que eu vou fazer hoje, né? Hoje eu tenho que fazer tal coisa, tenho que gravar um vídeo, eu tenho que fazer um negócio de banco. Eu boto tudo ali. Que aí eu não me esqueço e o meu dia fica assim. Eu não preciso ficar toda hora pensando, faltou alguma coisa. Não, eu já organizei, né? Já tá pronto o dia, como ele vai ser. E nisso eu já tenho certinho. Não, tal hora eu faço isso. O banco eu vou fazer à tarde, porque de manhã eu vou fazer live, ou sei lá o que, né? Depois disso, tomei meu café preto, que eu só tomo café preto de manhã. Tomei meu café preto, me arrumo e vou pra academia. Geralmente entre 8 e pouco, por aí, eu tô indo pra academia. Aí eu faço lá minha meia hora de exercício, 40 minutos no máximo, porque eu não quero odiar a academia nunca. Então, de pouquinho em pouquinho, a gente não chega a odiar, né? Não posso exagerar, porque senão vai que eu pegue ranço, né? Vamos evitar o ranço. Aí, pronto, fiz isso de manhã. E aí, na noite, depois que eu tomei banho, fiz meu chazinho, venho pra cama, daí eu pego a minha leitura. Gosto muito de fazer um silêncio antes de ler, sabe? Porque eu percebo que eu sou muito intuída, assim, nos comentários que eu faço. Às vezes eu faço uns comentários que até eu penso assim, que legal que eu disse, né? Então, eu acho que vem muita coisa, assim. Então, eu gosto de fazer um silêncio antes da leitura. Aí faço a leitura, faço a meditação, né? No final muitos dos livros têm a meditação no final já, que eu comecei a gravar a meditação porque as pessoas queriam. Então, fui gravando a meditação final, que aí a gente internaliza muito aquilo que aprendeu, sabe? Aquilo que veio. E eu gosto de, no final, fazer o Ho'oponopono, que para mim é o meu mantra, assim, de repetição, de afirmação, né? Mas eu tenho umas afirmações que eu falo durante o dia inteiro, assim. Nesse momento, eu tô sentindo que eu confio na vida, eu estou protegida. Tudo está bem no seu lugar. Então, quando me dá, assim, sei lá, alguma angústia durante o dia, eu repito isso. Qualquer coisa, às vezes deu um susto no trânsito, fui ultrapassar e me deu um susto de alguma coisa, eu logo falo, eu confio na vida, tá tudo no seu lugar, eu estou protegida. Então, eu estou repetindo essas afirmações ao longo do meu dia, né? E aí, nessa meditação de Ho'oponopono, eu já visualizo muita coisa boa, assim, né? Eu visualizo muito a purificação, a limpeza. Então, eu posso dizer que o meu milagre da manhã é o milagre do dia inteiro, sabe? Porque eu espacei ele do dia inteiro, assim. Mas continuo acordando uma hora antes de onde eu tenho que ir, porque isso traz paz, né? Eu percebo assim, eu vou para academia às 8h15, eu acordo às 7, eu tenho aquele tempo para fazer as coisas com calma, e isso não tem preço, sabe? Você fazer com calma, você tomar sua água, fazer o seu cafezinho, escrever, para mim isso é imprescindível, escrever o que eu vou fazer no dia, sabe? Para mim me ajuda demais, assim, manter uma calma no dia. Eu não fico com aquela coisa, mas o que eu tinha que fazer agora? Eu tinha que fazer uma coisa, eu tinha que ligar para alguém. É aniversário do fulano, não podia me esquecer, daí esqueci, sabe? Você organiza de manhã. Então, é assim que eu encontrei de fazer, e cada um vai encontrando a sua maneira, né? Sim. E nessa época de pandemia, tá todo mundo ressignificando isso, né? É importante agora, que está nesse momento de volta e não volta, e daqui a pouco flexibiliza e fecha de novo, né? Que, gente, olha quantas chances a gente está tendo de melhorar a nossa rotina e a nossa qualidade de vida. Que a gente teve um momento bem recluso, que deu para pensar em muita coisa. Deu para mudar coisas de trabalho, deu para quem quis, né? Ele tem que querer, senão não adianta. Aí a gente teve uma possibilidade de começar a voltar ou a ter uma vida de rotina assim meio como a gente conhecia, né? E agora parece que tá precisando de novo dar uma voltada. Olha que interessante. Então, a gente refletiu, aí muitos eu já ouvi de muitas pessoas. Aí deixa eu responder aqui rapidinho. Me perguntaram o nome do calendário. O calendário das 13 luas ou do sincronário. Me perguntaram aqui.
Então, eu refleti na época ali de mais isolamento e pensei, nossa, eu queria uma vida assim, né? Eu queria acordar assim com mais calma. Mas aí algumas pessoas começaram a voltar em coisas mais intensas de trabalho, ou os filhos, né? E viram que não conseguiam aplicar. A gente está tendo oportunidade de novo. Olha só. Está reduzindo de novo o número de saídas de noite, de restaurante, de eventos, de palestra. Tá ainda muita coisa online. Aproveita, gente. O que não deu certo, ressignifica de novo. Ah, então aquele horário de acordar não deu. Então eu vi que teve uma pessoa que comentou aqui também. Eu entendi que para mim eu preciso de 15 minutinhos rolando na cama. Você falou que na hora que você acorda você também fica ali, né? Um pouquinho na cama. E beleza. Uhum. Faz o seu roladinho aí na cama. Meu querido, se eu fizer isso, dura 3 horas. Então, o meu celular tem que estar lá, se brincar no outro cômodo, que é para eu andar mais. Porque se estiver muito perto, teve um dia que eu coloquei atrás, assim, na mesa atrás. Ah, peguei, desliguei. Teve o Osmar também falou aqui. Oi? Você dorme com tudo fechado, assim, a janela inteira fechada sem claridade? Muito fechado. Isso eu notei porque eu era exatamente assim. Eu precisava deixar meu celular na outra sala, realmente, para eu. E às vezes, até se a música era muito bonitinha, eu dormia com aquela música, sabe? Tinha que ser uma música chata, me incomodando. Um tan, tararã, assim, né? E o que eu percebi? Ficou mais natural para mim, sem aquela pressão de acordar, porque daí isso me estressava ao acordar, né? Aí eu fui fazendo testes. Um teste que eu fiz é esse. Eu deixo a janela sempre com uma fresta. Eu vou mostrar para vocês. Olha lá. Não sei se vocês vão ver. Lá, ó. Tá vendo? Sim, sim, sim. Ó, a janela sempre fica com aquela fresta ali. Sempre. Aí de noite eu boto um tapa-olho, porque a gente não pode ter a luz do sol para dormir bem, a luz da claridade, né? Para dormir bem. Eu boto o tapa-olho. No início até me incomodei de colocar o tapa-olho, né? Mas comecei a usar e acostumei com o tapa-olho. Ele não tá aqui para eu mostrar para vocês, mas eu durmo com o tapa-olhozinho. Aí quando toca o despertador com uma música que eu gosto, bem de boa, de meditação, nananã, eu acordo bem calma, tiro o meu tapa-olho e aquela luz começa a me ajudar a acordar. Então eu percebi que aquela luz vai assim, tipo, eu olho bem para ela, sabe? Dá vontade de dormir, mas eu olho bem para ela. Aquilo ali vai me despertando e fica ali uns 5 minutinhos. De repente chega no soneca de novo, porque o soneca acho que desperta de 8 em 8, né? Mas quase nunca precisa despertar de novo, porque aquela luz me ajuda a acordar. Então foi, olha aí. Para mim ficou mais leve, sabe? Então a gente vai fazendo testes com a gente, né? Isso, o que eu vi para mim foi a história do falar antes de dormir. E eu vi que eu tenho que parar meus compromissos um pouco mais cedo. Se eu termino muito ali, 9h30, 10, 10h30, já próximo do horário de dormir, eu vou dormir mais pesada, agitada, e para dormir eu tenho mais dificuldade. Eu tenho que ter essa rotinazinha aí antes de dormir, de meditar. Tanto que agora, eu não falei antes, eu passei a minha meditação para de noite. Antes, se eu fizesse meditação antes de dormir, eu dormia no meio da meditação. Agora eu passei para de noite para me desacelerar, me desconectar, né? Porque aí a gente tira a mente de tudo aquilo, aquele looping, né? Que a gente fica pensando e tem que fazer, e aquilo outro que eu quero, e não fiz e ficou. E aí eu vou dormir e falando, independente do horário que eu dormir, eu vou acordar descansada. Essa fala para mim foi maravilhosa para eu acordar tranquila com o despertador mais leve. Mas a gente sabe que não é todo dia, né? Que a gente está nessa leveza. E eu acho que você também deu a dica do Sleep Cycle, né, Débora? Quando você estava lendo. Adoro o Sleep Cycle, eu uso ele. E ele te acorda num momento que você não está totalmente no sono pesado, né? Então, usa o Sleep Cycle, você pode mudar as musiquinhas, pode botar musiquinhas bem leves ali. E ele vai te chamar, né? E ele começa com uma musiquinha bem baixinha e vai aumentando. Ele não vem assim, tchan, sabe? E ele te acorda, por exemplo, você coloca, eu quero acordar entre 6, eu acordo às 7. Então, para mim, tá sempre entre 6h45 a 7h15.
né? Uhum. Então, entre esse período, ele me acorda. E eu já percebi que sempre é ali quase 7, sabe? 6h58, por Sim. aí. Que ele vem me chamar, que é a hora que, de repente, a minha frequência de sono já subiu um pouco, não tá tão profunda, né? Aí, É, acorda. e para usar o Sleep Cycle, a gente tem que quebrar aquele paradigma do putz, acordei 5 minutos antes do despertador, podia dormir mais 5 minutos, mas era o horário que o seu corpo queria acordar bem. É, Então, é mais natural, né? Então, eu gosto demais do Sleep Cycle, uso até hoje. Um amigo meu, um colega me indicou, nunca mais parei de usar. Então, fica agora com a luz do dia, né? Ficou ainda mais natural. Eu me sinto assim, fazendo parte, sabe assim? Você se sente fazendo parte sim. do acordar do dia. Aí você acorda vendo a luz do dia entrando no seu quarto. Eu gostei demais de fazer isso, né? Mas, ó, eu li o Limite Zero, não, o Milagre da Manhã em 2019. Então, de lá para cá, tá fazendo aí quase 2 anos. E aí eu fui. Você tem que se colocar como uma experiência de si mesmo, né? Para se autoconhecer. Ah, tentei isso, não funcionou. Percebi que se eu fizer tal coisa é mais pesado do que se eu fizer outra coisa, né? Então você vai percebendo. Eu não sabia isso da janela antes, por exemplo, né? Então você Uhum. vai descobrindo coisas sobre você mesmo e aplicando e vendo o seu jeitinho de ficar mais natural e mais leve. Né? O Sleep Cycle eu conheci com o Christian Barbosa em 2016. Aí eu usei um tempo, mas com meu sono pesado ele não serviu muito bem, não deu muito certo o Sleep Cycle. Tá dando mais certo agora com a fala antes de dormir, com a meditação antes de dormir, do que o próprio Sleep Cycle. Mas eu vou tentar, qualquer dia desse eu volto com o Sleep Cycle para testar, porque a gente tem nossos ciclos também, né? A gente vai mudando aí o sono de tempo em tempo. E, Débora, vamos falar um pouquinho mais da nossa metodologia, que eu acho que a gente já pode finalizar. Você quer falar mais alguma coisa do livro? Tá, não, acho que foi lindo. Não, né? Adorei. Acho que se as pessoas quiserem, depois vai ficar gravado, né? Essa live. Então, se as pessoas quiserem, tiverem mais dúvidas, também vocês podem me mandar mensagem lá no Instagram, é Débora com H.espadoto, tá aí em cima, né? E escrever Uhum. comentários dessa live, né? Se tiverem algumas dúvidas, a gente pode falar sobre elas depois. Sim, isso daí. E para você que ou não sabe por onde começar a organizar a sua qualidade de vida, tem muitas pessoas nesse ponto agora que está com a pandemia ressignificando algumas coisas. Tem a liberação consciente da dor, que é comigo. Tem o programa da Débora com ela, vou deixar ela falar daqui a pouquinho. Ou para você que já tentou outras metodologias e quer conhecer mais alguma. Então, na minha metodologia especificamente, quais são os 3 pontos principais? Você entender a função da dor e aprender a encontrar isso sozinho. Depois que você entende a função da dor no seu corpo, você libera ela de forma consciente, que é através da liberação miofascial. Mas a gente sabe que liberar a dor, existem várias formas, não é só a liberação miofascial. Tem meditação, tem Ho'oponopono, tem exercício físico, tem leitura, tem escrita, várias formas. Liberar a dor de forma consciente. E o terceiro ponto é você se manter em movimento. Se movimentar para conversar com alguém que você precisa conversar, que ficou um rancor, uma mágoa, precisa perdoar alguma coisa. Se movimentar para fazer exercício físico. Se movimentar para arrumar casa, porque é algo que você não gosta, mas faz parte do nosso dia a dia. Como fazer isso de forma mais leve? Como incluir isso na sua rotina de forma saudável? Então, encontrar a função da dor, liberar de forma consciente e se manter em movimento. Então, isso eu te ensino a como fazer isso, com um passo a passo, para você fazer isso entendendo as leis do seu corpo, que aí entra a avaliação da leitura biológica. Para que a gente continue, toda vez que escutar um livro novo com a Débora, olha, isso daqui dá para incluir assim na metodologia, olha, aquilo que eu ouvi na metodologia vai de encontro com esse livro que eu estou ouvindo com a Débora. E aí a gente continua a fazer esses processos de transformação no nosso dia a dia, né? Exatamente, Tamires. Eu acho assim, o processo de autoconhecimento, ele nunca para. Por que ele nunca para? Porque a gente está sempre em movimento.
né? A gente nunca para de... Cada novo dia é uma nova história, é uma nova oportunidade. A gente está criando mais crenças positivas ou negativas cada dia, né? Então, eu gosto sempre de dizer assim, se você me conheceu há um ano atrás, muito prazer, eu sou a Débora, porque você não me conhece mais, né? A gente está sempre em transformação e que bom, né? Que não somos estáticos e que nada fica igual. Nem nosso corpo é o mesmo do que há 3 meses atrás, né? As células todas já estão renovadas. Então, tudo é mutação. Nada fica estático nessa vida. Embora a gente ache que as coisas são do jeito conceituais, né? Que é desse jeito e deu. Nada é desse jeito e deu. Tudo está sempre em transformação. Então, os livros ajudam esse processo de você continuar se transformando. Outro exemplo de que a gente está sempre se modificando é o livro Pequeno Príncipe, que inclusive eu já li nos livros mágicos em áudio, está lá disponível. E eu li quando eu era criança, depois eu li quando eu tinha uns 20 e poucos anos, e eu li agora com 33, 34, sei lá. Cada vez eu entendi diferente, né? Cada vez a gente entende de outra forma, porque não é a mesma Débora que estava lendo. A gente sempre está se modificando. Então, os livros mágicos vão atuando nesse ponto aí. Não só ouvir livros, mas ler livros, né? Se você não gosta de ouvir, compre, leia, mas se informe, né? Não fique sem aprender mais sobre você mesmo, sobre o mundo, sobre o porquê estamos aqui. Que isso tudo faz parte do nosso autoconhecimento e da nossa razão, do nosso propósito nesse planeta, nesse momento, nessa hora. Vivendo uma pandemia, né? Tudo tem um porquê. Exatamente. E como que funciona o Deixa Fluir para poder fazer com você? Como que faz? Então, gente, o Deixa Fluir é uma mentoria de 21 dias que tem lá 21 aulas baseadas nos livros que eu já li, baseadas nos cursos que eu já fiz, que eu sou coach de bem-estar, né? Então, tá ali 21 aulas com 21 exercícios e 21 meditações de Ho'oponopono para purificação de crenças. Então, é tudo isso que tá ali. E mais uma vez por mês, a gente se reúne em grupo, né? Das pessoas que participam, para fazer um coaching em grupo. Então, o Deixa Fluir agora, ele tá fechado, né? A gente abre inscrições no início do ano e em junho, só 2 turmas por ano, porque eu gosto de estar junto com as pessoas que entram, sabe? Não assim, tipo, a la louca, vendendo um monte e sei lá quem fez, quem não fez. Eu gosto de saber quem fez, eu gosto de estar junto, eu gosto que as pessoas tenham meu WhatsApp, sabe? Então, ainda gosto de trabalhar dessa forma. Talvez um dia eu mude, mas no momento é assim. Então, em junho vai abrir outra vez, né? Lá por maio a gente começa novamente o lançamento, a falar do Deixa Fluir. Mas, enquanto isso, vocês podem me ouvir nos livros mágicos. Ah, que show! A Liberação Consciente da Dor abre próxima turma em março, fiquem atentos. Para vocês que já quiserem deixar um nomezinho na lista, pode mandar direct. A gente sempre faz uma lista prévia para quem acompanha a gente sempre nas lives, né? Tá aqui compartilhando, comentando. Pode deixar seu comentário aí. Então, para hoje, analisamos, conversamos, trocamos ideias sobre o milagre da manhã, que a gente percebeu que não é o mesmo milagre para todo mundo, né? Cada um vai fazer o seu milagre de uma forma, mas os resultados são bem legais. Exato. Débora? Pode falar. O livro, né? Ele está disponível no Spotify e no YouTube, canal Livros Mágicos. Só procurar lá que vocês encontram. Muito bem. Quero agradecer a Débora pela presença. Primeirinha de nossas lives da importância da leitura na promoção da saúde. Gente, compartilhem pelo aviãozinho, quando a live ficar gravada, dá para colocar lá no Stories, marca as pessoas. Ainda tem gente para conhecer o projeto Livros Mágicos, para conhecer a leitura biológica, para conhecer as liberações miofasciais. E aí a gente vai caminhando mais leve, né, com mais alegria, passando pelas tristezas e pelas frustrações de uma forma mais leve, né? Porque elas vão acontecer mesmo e a gente vai aprendendo, vai continuando e vai cada vez crescendo mais. A gente aguarda vocês na próxima live, mês que vem, que a gente vai falar do livro
limite zero. Muito obrigada, Débora, pela sua presença e de todo mundo que está aqui. Ai, obrigada, Tamires. Eu sempre adoro falar de livro com você, então melhor ainda. Gratidão a todos, gente. Um abraço virtual e bom sábado de noite. Até mais, gente. Bom sábado, bom domingo. Tchau, tchau.